O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. No último ano do governo Sarney, o povo brasileiro estava bastante insatisfeito, devido às várias denúncias de corrupção envolvendo membros do governo. Além disso, a inflação ultrapassava 1.700% ao ano, diminuindo cada dia mais o poder de compra dos brasileiros. Com a nova Constituição do país aprovada em 1988, a eleição presidencial deveria acontecer em 2 turnos, e nas legendas foram lançadas 22 candidaturas. E foi nesse ambiente conturbado que se iniciou a campanha presidencial de 1989. Para alguns analistas políticos, o desencanto com a nova república era provocado principalmente pelo fracasso dos vários planos econômicos que não conseguiram domar o dragão da inflação, que esmagava o poder de compra dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa do entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Eleger um candidato capaz de garantir a tão sonhada estabilidade econômica seria a escolha mais racional dos eleitores, porém uma dúvida pairava no ar: como se comportaria o eleitorado brasileiro em 1989? Votariam com a razão ou com a paixão? Havia também uma grande expectativa pela volta das eleições diretas, pois a última eleição direta para presidente tinha ocorrido há 29 anos atrás, em 1960, e grande parte do eleitorado nunca havia votado. Todo esse ambiente favoreceu o crescimento de candidatos que mexiam com a emoção popular, como Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Vamos virar esta página da nossa história. Vamos à vitória! Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, saiu na frente nas pesquisas eleitorais, era um dos principais representantes da esquerda nacionalista. É o povo que nos mostra o rumo, e não como as elites procedem. Voltou ao país com a lei da anistia votada no dia 28 de agosto de 1979, e se elegeu governador do estado do Rio de Janeiro em 1982. A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Sua aura de salvador na luta contra os inimigos da pátria tinha forte apelo em vários setores do eleitorado brasileiro. Da ditadura, não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Mas logo Brizola foi ultrapassado por Fernando Collor, jovem e impetuoso político, vindo de Alagoas. Apostou em um discurso inflamado, em que se apresentava como herói solitário, combatendo a corrupção, encarnada na figura dos marajás, expressão usada para se referir aos funcionários que acumulavam várias aposentadorias no serviço público. Estamos rejeitando dos superfuncionários que ganham por mês o equivalente a 300 mil cruzados para trabalhar apenas 2 horas por dia, assaltando o grosso do alagoano e afetando a nossa dignidade. Deixou o governo de Alagoas para concorrer à presidência, fazendo duros ataques a Sarney. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Correndo por fora, vinha Lula, o líder da classe operária e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Sua história pessoal de pobreza se confundia com a maioria do povo brasileiro. Sua candidatura defendia um programa de governo radical, dizia que a dívida externa não seria paga com o sacrifício da classe trabalhadora, que na época chegava a 115,5 bilhões de dólares. As críticas também ao governo, e a imagem de uma autêntica ruptura com o passado, embalaram muitas esperanças na esquerda, e em setores sofridos da população na vitória do candidato do PT. Longe de ser uma chuva de verão como muitos falavam, a candidatura de Fernando Collor virou um tsunami. As pesquisas eleitorais de junho anunciavam índices em torno de 40% de intenção de voto para o caçador de Marajás.
A eleição do dia 15 de novembro iria apenas definir o adversário de Collor no segundo turno. Em Alagoas, Collor venceu em todos os municípios e em todas as urnas. A arrancada de Lula na reta final da campanha não pôde ser contida pela candidatura de Brizola, que até então se mantinha na frente na preferência do eleitorado, e a diferença foi apertada. Lula ficou com 17,19% dos votos, contra 16,51% de Brizola. Com a apuração das urnas, ficou definido que o líder operário do ABC paulista enfrentaria no segundo turno o fenômeno de Alagoas. As campanhas foram eletrizantes e o país se dividiu, como se fosse uma partida de futebol, em que um passo em falso poderia dar a vitória ao adversário nos acréscimos do segundo tempo. A candidatura de Lula conseguiu a adesão dos partidos de esquerda e se beneficiou da extraordinária transferência de votos dos brizolistas, que se empenharam para derrotar o filhote da ditadura. Já a candidatura de Collor buscou manter o apoio das variadas e difusas camadas da população, principalmente dos descamisados, como ele chamava a camada mais pobre do Brasil, que haviam garantido a sua vitória no primeiro turno. Existia uma grande expectativa em relação à atuação de Lula e Collor nos programas de televisão, que era o principal veículo de informação dos brasileiros. O eleitorado teria a oportunidade de ver ao vivo um duelo sensacional entre os candidatos. Até hoje se fala sobre o papel que esses programas tiveram no resultado da eleição, como a exibição no horário eleitoral, a entrevista de uma antiga namorada de Lula, na qual ela teria o acusado de tê-la pressionado para fazer um aborto. Eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. E a edição possivelmente tendenciosa, feita pelo Jornal Nacional do último debate realizado na TV Globo, que teriam favorecido Fernando Collor. Os brasileiros foram às urnas e Fernando Collor do PRN venceu com 53,03% dos votos, contra 46,97% de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo presidente tomou posse no dia 15 de março de 1990, mas como todos já sabem, o governo durou pouco, sendo derrotado pela inflação e desmoralizado pelas acusações de corrupção. Fernando Collor tornou-se o primeiro presidente da República a sofrer um processo de impeachment, sendo afastado do poder no dia 29 de dezembro de 1992.